Precisamos dar dízimos. Dízimo é 10%. O dízimo é tão importante assim para Deus? Por que se prega dízimo até os dias de hoje para nós que não somos judeus? No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, de tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. O dízimo na época do profeta Malaquias. Para entendermos o princípio desse dízimo, primeiro devemos entender o contexto histórico a qual ele foi lançado. Nessa época, Israel estava voltando de um exílio dominada pelos assírios. Israel estava dominada pelos assírios, aonde eles tinham sido presos pelos babilônicos, levado ao exílio pelos babilônicos, e os babilônicos perderam o poder para os assírios. E no reinado do rei Dário, Israel foi libertada desse cativeiro e retornou para Jerusalém. Mas Israel estava destruída, Jerusalém estava destruída, a cidade estava destruída e precisava-se de dinheiro para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução de Jerusalém. E foi feito esse desafio com o povo. Trazei todos os dízimos e vereis a diferença entre aquele que dá e aquele que não dá. Mas nos dias de hoje, qual é a importância do dízimo? Para os judeus há um significado. E para nós que não somos judeus? Para nós que fomos salvos pelo Evangelho da cruz, pelo novo ensino nos dado segundo a graça do Senhor Jesus Cristo, qual é a importância do dízimo? Devemos partir do princípio do que realmente importa para Deus. O que importa para Deus é a forma como tratamos o nosso semelhante? É o que fazemos e estamos dispostos a fazer para o bem-estar do outro? É quando estamos dispostos a dar o nosso melhor em prol do outro? Ou o que será mais importante para Deus? Pegar meu dinheiro e levar a um templo? Ou pegar 10% do que eu ganho e levar a um templo, a um altar e deixar o meu irmão passando dificuldades e necessidades? O que entendemos hoje por casa de Deus, sendo que o Senhor Deus diz que não habita em templos feitos por mão de homens e que casa poderia levantar um homem a ele? Que casa podereis erguer vós a mim? E o Senhor Jesus nos ensinou através dos apóstolos que nós seríamos a casa de Deus, que o nosso coração é o altar sagrado. Ou não sabeis vós que sois santuário sagrado de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, dessa maneira, podemos entender que a casa de Deus são pessoas. A casa de Deus são nossos irmãos, o nosso semelhante. A casa de Deus, nós mesmos somos a casa de Deus. Então eu posso entender que o que importa para Deus é a forma como eu trato o meu semelhante. É a forma como fazemos e estamos dispostos a fazer o bem
para o outro, para que o bem-estar do outro esteja melhor ou igual ao meu. É a forma como eu trato o meu irmão com dignidade, principalmente quando ele não tem nada para me oferecer. Nos dias de hoje, o maior dízimo que podemos oferecer a Deus é atendermos às necessidades dos desfavorecidos. É enxergarmos o mais simples como o mais importante. Porque está escrito: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lembre-se que a casa de Deus não são lugares, a casa de Deus não são templos, a casa de Deus não são igrejas, a casa de Deus são pessoas, a casa de Deus são pessoas, irmãos. Deus habita em pessoas, não em lugares. Pense a respeito disso. Deus habita em pessoas e não em lugares. Diante desses versículos, diante desses discernimentos, quando eu entendo que o melhor de mim tem que ser oferecido ao meu irmão, ao outro, dízimo não se torna só 10%. Dízimo se torna tudo aquilo que eu posso fazer para melhorar a vida do outro. O profeta Isaías nos ensina no capítulo 66, no versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Devemos aprender a examinar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, porque versículo de forma isolada diz um contexto. O versículo lido capítulo por capítulo e versículo por versículo nos diz outro texto, para a glória do Senhor Jesus Cristo.